Hoje nós vamos falar sobre mães. Em comemoração ao mês de maio que nós estamos, gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho neste vídeo do ponto de vista energético, o que representa para cada um de nós a conexão com as nossas mães e das mães conosco. Quero falar do ponto de vista nosso como filhos, mas também do ponto de vista de mãe. E quero compartilhar com vocês, se me permitem, uma experiência super pessoal de uma situação que eu tive com a minha mãe e que para mim é muito emocionante. Hoje eu vou falar sem me emocionar, espero, mas sempre que eu falo eu me emociono muito. Mas é uma coisa que eu gostaria de compartilhar para cada um de nós. Irmos aqui no comentário, depois contando nossos casos, conta você para mim um momento importante com a sua mãe. Bom ou não bom, nem sempre são bons. E aí vem o ponto todo da nossa conversa. Vamos lá! Olá, muito obrigada por estar aqui comigo. Eu sou Nancy Trivelato. Se é a primeira vez que você está aqui conosco, este vídeo tem um perfil um tanto íntimo, porque vamos falar de mães e filhos com relação às mães, que é uma situação que todos nós passamos por ela, todos nós nascemos de uma mãe. Eu quero comentar um pouquinho do aspecto energético, do aspecto de reencarnação, renascimento e conexões, e quero compartilhar uma experiência pessoal, como eu falei no início. Além dos aspectos de pesquisa, de estudo, de análise, a vida nos ensina tanto, viajando ao redor do mundo, em diferentes culturas, diferentes países, em contato com diferentes famílias, com diferentes pessoas que vieram conversar comigo nas sessões individuais, ou mesmo numa conversa no intervalo. Eu fico sabendo de tanta história interessante da vida de cada um. E vejo momentos em que a mãe de cada um tocou a vida da pessoa de tal forma que foi uma influência sempre, num aspecto de deixar a pessoa mais forte, ou de uma certa autoimagem, ou de lembrar com gratidão de algumas coisas, ou de ter medo de outras, porque de alguma maneira a gente aprende muito com a força de nossas mães e com o medo de nossas mães, em geral. Mas também sei, gente, de mães que praticamente torturaram seus filhos. Não são poucas, são muitas. Torturaram sabendo o que estava fazendo ou não, a maioria não. Mas é uma coisa muito complicada, porque existe uma conexão energética muito forte, existe um momento de cada um. E nós, em geral, muito feliz para todos nós, temos uma coisa que se chama instinto. E nós amamos nossos filhos. E nós, como filhos, amamos nossas mães. E isso faz uma salvaguarda enorme. Mas quando nós nascemos numa determinada família, do ponto de vista até da lógica, há que haver alguma conexão. Mas às vezes a conexão é muito direta, às vezes é mais indireta. Mas e com a mãe? Se a gente esteve dentro do corpo de alguém, o que representa 9 meses, uma outra consciência dentro de você, mamãe? E hoje nós estamos aqui para falar e dar os parabéns para as mamães, porque é um desafio enorme, é um acoplamento energético profundo, é até certo ponto mudar a nossa própria personalidade por esse acoplamento energético, que muitas vezes traz lados nossos muito bons que nós não conhecíamos, mas outras vezes nos confunde, traz lados que até eram desconhecidos para nós e nem sempre que nós gostamos muito. Isso é super normal. Se você passou por isso na sua gravidez, ou se tem agora um bebezinho jovem e ainda está numa condição assim, ainda se encontrando, super tranquilo. É assim mesmo. É uma energia nova que se aproxima, traz toda uma mudança, não só nossa da conexão com aquela consciência, mas de toda a história que a presença daquela consciência traz para nós. Eu já tive oportunidade de trabalhar com algumas mulheres que estavam grávidas, trabalhar, digo, energeticamente, fazer exercícios, até uma sessão individual de mentoria e poder estudar lados muito interessantes das conexões extrafísicas e espirituais que nós travamos com a consciência, que é nosso futuro filho ou filha,
mas que também essas consciências travam conosco e como cada um interage e de alguma maneira influencia a outra consciência em pontos diferentes, em níveis diferentes. Mas é muito importante nós reconhecermos isso. Por quê? Porque senão a nossa personalidade fica um pouco misturada, né? O que é que verdadeiramente somos só nós, aquilo que nós trouxemos de vidas passadas, e o que é que somos nós, como resultado do momento dessa vida, da conexão que nós tivemos com a nossa família e principalmente daqueles momentos que nós tivemos ali dentro do útero da nossa mãe. É um contato super profundo. Se vocês quiserem, nós podemos um dia conversar ao vivo, com perguntas e respostas, só falando desses aspectos, dessas conexões energéticas, como acontece, como podem afetar-nos de maneira positiva, ou às vezes de nos mover, nos sacudir um pouco, o que é que isso representa, como é que nós temos estratégias diferentes para lidar com as diferentes consciências à nossa volta e tudo que vem. Mas o mais importante aqui é a gente pensar, gente, ser um filho ou uma filha, ou ser a mãe de uma consciência, representa uma oportunidade incrível, não é uma coisa superficial, como também os pais, obviamente, mas nós estamos aqui falando das mães, só que a conexão com as mães de alguma maneira é diferente, por isso é que afeta tanto, queiramos ou não, porque este contato energético se torna muito profundo durante a gravidez e nos primeiros meses de vida e às vezes até muito adiante. Por isso é que nós estamos enfocando nisso aqui em comemoração às mães. Mas como eu dizia, é uma oportunidade tremenda de criar laços, construir, aprender, trocar emoções, afetos e descobrir-nos. E muitas vezes, por todo este impacto desta conexão tão intensa, às vezes até as mães ficam assim, o que eu fiz errado? O que eu estou fazendo? O que eu posso fazer mais? Não que tenha feito nada errado ou que tenha nenhum problema, mas é normal que fica com aquele grilo de querer acertar tanto, de fazer tão perfeito. Porque é a maneira que o afeto e a conexão energética cria essa relação. E é tão importante cada um de nós, na condição de filhos ou de mães, se nós temos aí mães nos ouvindo, e óbvio que temos, né? Mas se você é a mãe que está aí nos ouvindo, tão importante nós pensarmos no quanto cada pequena atitude influencia. E eu disse para vocês que eu ia contar uma coisa super pessoal e quero contar, quero compartilhar aqui, porque assim, quando eu lembro da minha mãe, eu lembro de momentos, de traços da personalidade dela que me marcaram muito. E uma vez aconteceu uma coisa que eu até hoje me lembro demais, porque nós estávamos assim numa fase muito difícil, sempre fui de uma família muito humilde, minha mãe era uma pessoa humilde, meu pai, mas eram ambos muito inteligentes, muito perspicazes, muito cultos, muito especiais, mas quase com estudo nenhum. Praticamente vieram da roça. Vivi e cresci numa cidadezinha muito pequena. E nos momentos de dificuldade maior, eu me lembro às vezes da minha mãe contando as moedinhas, os centavinhos. E a gente pedia, mãe, dá dinheiro para comprar uma bala? A gente queria uma bala, né? Para ter um docezinho. Aqui em Portugal seria uma menta, não é? Um caramelo. Ou um rebuçado, chama aqui. Olha o nome da bala, um rebuçado. Mas ela muitas vezes não tinha, e contava as moedinhas. E se nós íamos ter café em casa, ela plantava, colhia, secava, torrava, moía, para nós podermos ter café. Assim era. Então eu lembro da minha mãe trabalhando o tempo todo. E uma vez ela pediu para mim, olha, vai ali no bar e compra um saquinho de leite tipo C. Ainda existe o saquinho de leite? Acho que sim, né? Em muitos lugares, quem sabe até no Brasil sim. E o leite tipo C, hoje eu penso e falo, gente, que coisa mais triste, porque o leite tipo C é leite misturado com percentual de água, porque era quase que não tinha mais nada ali. Mas era o que a gente podia comprar. Então dá lá as moedinhas e vai comprar um leite tipo C para alimentar a família toda. Eu vim. E que minhas mãos nunca foram as mais fortes do mundo. Eu vim carregando aquilo e molhado. Minha mãozinha, acho que eu tinha uns 11, 12 anos. E quando eu vinha carregando, o leite escorregou. E o chão da calçada estava úmido, tinha umas poças d'água, porque tinha chovido. E eu vi aquele saco de leite ir ao chão e se espatifar.
E eu gelei, o que eu ia fazer? Eu não sabia o que dizer, morria de vergonha de ter feito aquilo, morria de pena. E eu cheguei e falei, o que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Eu tenho que dizer algo para aliviar o sofrimento disso tudo que eu derrubei o saco de leite. Aí eu entrei em casa sem o saco de leite. E a minha mãe, então, o que aconteceu? Ou eu fui direto a ela e falei, ai mamãe, passou um menino e roubou o saco de leite, levou embora. Óbvio que ela sabia que eu estava inventando aquela história para disfarçar alguma coisa que tinha dado errado. Óbvio que ela imaginou, escorregou, caiu, quebrou, óbvio. E ela olhou para mim, não faz mal, isso acontece. E, nossa, tirou aquele peso de dentro de mim. E a gratidão que eu tenho por ela, por ter feito daquela forma, por ter sabido me compreender, por ter aliviado aquele momento que para mim seria difícil, foi horrível tudo aquilo. E hoje eu me lembro e falo, que momento singelo e que momento especial. E são pequenas coisinhas assim que nós lembramos das nossas mães e as mães lembram dos seus filhos, não é assim? Aquele momentozinho, aquele olhar, aquela palavra, aquele momentinho que a gente veio e deu um abraço. E lembramos também dos momentos em que perdemos a paciência. Claro que acontecia sempre, é normal com qualquer ser humano. Mas tudo dentro de um contexto que nós possamos interpretar. E cada um de nós tem que ter a valentia para olhar para nós próprios e saber interpretar. Como foi que cada uma dessas pequenas situações nos influenciou? Os abraços que nós tivemos nos momentos certos. Mas os abraços que nós não tivemos quando precisávamos e queríamos. Tanto do ponto de vista da mãe, quanto do ponto de vista da criança. Os momentos em que nós pudemos expressar nossa emoção e os momentos que foram impossíveis de expressar. Eu, nesse dia que eu contei para vocês, era impossível para mim expressar qualquer emoção. O que eu ia dizer? Não sabia nem o que eu dizer, eu estava congelada, estarrecida de pensar que era a única coisa que a gente tinha naquele dia, foi-se embora. E é assim. Mas ficou uma lembrança boa, ficou uma lembrança de gratidão muito grande. E eu acho que cada um de nós tem que saber olhar para os momentos difíceis e saber o que nós aprendemos. E eu falo isso, gente, sabendo que para alguns de vocês que estão aí me ouvindo, os momentos difíceis foram tantos e às vezes ainda são. Sei porque eu converso com tantos de vocês. Mas o importante é a gente entender o contexto, o papel de muitas vidas, a personalidade de cada um, o momento e sabermos deixar passar aquilo que não deu certo, saber ficar com aquela gratidão e aquele amor do momento que deu certo e saber perdoar a nós próprios em primeiríssimo lugar. Porque aí nós conseguimos perdoar todas as pessoas à nossa volta, por erros grandes ou erros pequenos. E no fim isso aqui era para eu fazer uma homenagem para as mães e olha só, falei tanta coisa e de tantos aspectos, mas eu espero que você que esteja aí comigo tenha conseguido refletir um pouco, pensar na sua própria vida e junto comigo mandar só energia boa para todas as mães aqui desse planeta, seja como for, porque não é uma tarefa simples, mas é uma tarefa de muito amor. E nós precisamos dessa energia e desse carinho. Então eu deixo o meu maior respeito a todas as mães e mando aqui nesse momento as energias melhores possíveis, com o amor maior do mundo para minha mãe também. Um grande abraço para vocês, obrigado por estarem aqui comigo. Espero ver você no próximo vídeo.